Antes de começar esse vídeo, eu tenho que falar que eu realmente estou muito feliz, principalmente porque eu estou trazendo vários consoles aqui pro canal, e isso é uma coisa que eu gosto de falar muito. E também eu preciso falar duas coisas aqui pra vocês, e vocês têm que prestar bem atenção aqui, que a primeira coisa simplesmente é cavalo dado, não se olha os dentes. O console que a gente vai falar hoje, como vocês viram aí no título, simplesmente vai ser o Nintendo 2DS, e esse console foi dado aqui pro canal, tanto para fazer esse vídeo, quanto para participar da minha coleção de consoles, que eu tô falando nos outros vídeos aí. E eu tenho que falar também, se eu não tiver tanto móvel, é porque eu estou duro pra cacete, eu tô fazendo academia, e isso aqui, ó, ai cacete, isso aqui tá doendo, Como vocês viram na introdução, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Nintendo 2DS, o famosinho pãozinho de forma que, cara, eu acho muito lindo essa pegada desse videogame. E nesse vídeo praticamente eu vou falar como foi a minha experiência com ele, se vale ou não a pena, e também vou fazer alguns comparativos com o 3DS, então fiquem de olho aí que hoje vai ter bastante coisa. Então, sem enrolação, bora olhar a qualidade que esse console apresenta. Esse é o Nintendo 2DS, ele é muito parecido com um pãozinho de forma, ele tá em um estado um pouquinho sujo, porque eu tava jogando com ele e eu não limpei, e ele tem alguns arranhados bem visíveis, só que nada que vai afetar o seu desempenho, tanto em tela, tanto em nada. Canetinhazinha é presente, vamos ver se vai estar funcionando. Spoiler, vai estar funcionando, porque eu já usei. Também deixei um joguinho aqui, que é o Pokémon X, que por incrível que pareça, eu não sabia que esse cartucho funcionava no 2DS, até eu saber que o 2DS é a mesma coisa do 3DS, só que sem o 3D. Só eu que não sabia? Eu tô achando que sim. Então, qualquer jogo de 3DS vai funcionar no 2DS sem nenhum problema. O nosso bichinho ligado, obviamente, já vai estar desbloqueado. Tem alguns jogos aqui que eu já joguei, mas eu vou dar destaque para esse jogo aqui, e foi nesse jogo aqui que fez eu comprar um 3DS. Esse jogo aqui simplesmente fez eu perceber o quão bom é ter um console portátil, principalmente esse tipo de console, porque eu acredito fortemente que o Nintendo Switch não é tão portátil assim. Apesar dele ter vários pontos positivos, eu acho que o portátil dele não é tão portátil assim, porque na minha visão, pelo menos meu, deixa a opinião de vocês aí, porque eu quero saber, portátil em si é isso aqui. Abre, você fecha ou você leva, ou algo tão pequeno que consegue caber na palma da sua mão ou até mesmo no seu bolso. Como eu tava falando, esse jogo simplesmente fez eu comprar um 3DS, porque se você olhar bonitinho, você vai perceber que a qualidade da imagem, mesmo de um jogo tão antigo, é simplesmente incrível aqui. Falando da qualidade de construções, todos os botões estão funcionando normalmente, apesar de estar apagado. O bagulhito aqui tá funcionando normalmente, aqui tá funcionando normalmente, e aqui vem uma diferença muito grande, que talvez vai entrar um pouco da minha opinião, que simplesmente eu prefiro muito mais essa interface do 2DS do que a do 3DS, principalmente porque tá tudo ali na minha tela. Então, sinceramente, eu prefiro muito mais que tenha os botões aqui para eu apertar do que os próprios botões aqui embaixo. Apesar que esses botões são muito bons, eu não tenho muita coisa para falar contra o 3DS. Se você não sabe, o 2DS ele veio nessa pegada um pouco mais simples, tá ligado? É como se fosse um Switch Lite da versão dos DS. E como eu falei, ele tá assim um pouquinho acabadinho, até mesmo aqui, que tem um machucadinho bem generoso, e isso simplesmente vai mudar. Porque simplesmente eu peguei esse 2DS e eu tive uma ideia incrível antes de fazer esse vídeo, e provavelmente vai virar série ou até mesmo vídeo aqui no canal, de simplesmente tunando o meu 2DS. O meu 2DS. Filha da puta! Tá virando bagunça, porra! Eu desci! Se você não sabe, praticamente todas as peças desse console você consegue comprar. E é isso que eu vou fazer. Eu quero reformar esse 2DS, então se você quiser esse tipo de vídeo mostrando como eu vou deixar esse console novinho, zero bala, gastando o mínimo possível, obviamente, porque tudo é caro hoje em dia, fiquem de olho aí no canal. E aliás, vocês chegaram até aqui e ainda não deixaram o like no vídeo, recomendo você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar alguma coisa aí, porque isso ajuda muito nós aqui a trazer conteúdos mais diversos, ok? E se tem uma coisa que eu gostei mais no 2DS que no 3DS, simplesmente é a sua pegada. Eu acho a pegada do 2DS muito melhor que a do 3DS. Eu já joguei bastante tempo aqui no 2DS e aqui eu sinto que a pegada ele é mais confortável, justamente por ter esse formato pão de forma, obviamente, eu acredito que seja muito melhor. Legal que eu abri até a câmera dele aqui, ó. E é uma câmera, cara, até que razoável, tá ligado? Não é a coisa mais linda do mundo, mas
funciona perfeitamente. E eu acho uma coisa estranha, né? Esse console ter câmera, eu acho isso muito legal, porque não sei. Tem algumas funções aqui dentro que você pode usar a sua câmera com QR Code para, exemplo, baixar um aplicativo aleatório. Quando você tá desbloqueando ele, se você estiver fazendo isso sozinho e tu não tem tanto o apoio de um computador, acredite, essa câmera aqui vai te ajudar muito a fazer o desbloqueio desse console. Agora eu vou falar uma coisa que simplesmente depende muito de videogame para videogame, que simplesmente foi a sua bateria. A bateria desse videogame simplesmente dura muito. E sério, dura muito mesmo. Já joguei muito tempo nesse videogame, tipo horas. E bota horas nisso e realmente a bateria dele dura muito. E eu tenho certeza que a bateria desse videogame nunca foi trocada. E obviamente todas as baterias elas vão se desgastando com o tempo. Então provavelmente na época que esse console foi lançado, a bateria dele deveria ser muito boa. Porque hoje em dia, mesmo depois de 10 anos aí que o meu amigo teve esse videogame, praticamente é console dele de infância mesmo, a bateria dele funciona muito bem. Uma coisa interessante que eu gostei do 2DS em si é que, como ele não tem essa tela retrátilzinha de abrir e fechar como o DS e o 3DS, ele simplesmente entra no modo de hibernação, literalmente apertando esse botãozinho aqui. Aqui ele entra no modo de hibernação e vai funcionar normalmente. É muito parecido com o Nintendo Switch no seu ligar e desligar. Não é nada muito incrível, tá ligado? Mas eu acho engraçado que eles realmente pensaram nisso pra você não descarregar pro teu console mais já. Agora presta atenção, eu vou dar um pouco da minha opinião sobre o preço equivalente que as pessoas estão simplesmente pagando por esse console. Se você entrar no Marketplace ou até mesmo na OLX, você vão ver que o valor mínimo ali, pelo menos na minha região, isso vai depender de região para região, é simplesmente de R$1.000 pra cima. O mais barato que eu vi foi simplesmente R$700, mas acredite, eu acho que não vale a pena pegar aquele de R$700 porque simplesmente ele tava numa qualidade de construção muito ruim. Então tome muito cuidado com o preço que as pessoas estão cobrando por esse videogame, porque se você acabar acrescentando um pouquinho mais de dinheiro, você acaba pegando um 3DS ou até mesmo um 3DS XL. Porém, acredite, para você que tem uma mão grande, esse videogame aqui vai ser muito melhor que qualquer outro videogame dessa geração. Agora, se eu fosse escolher entre o 3DS e o 2DS, provavelmente eu ia no 3DS, principalmente porque eu gosto dessa telinha que abre e fecha, eu acho isso muito da hora, mas aí vai de gosto para gosto. Só tome cuidado com os preços, como eu tinha falado, porque os preços eles se miliam muito e acaba que às vezes o 2DS está muito mais caro que o 3DS e o 3DS às vezes está muito mais caro que o 2DS. Mas está muito complicado hoje em dia porque o preço desse videogame ficaram muito caro. Eu ainda pretendo trazer o DS aqui no canal para pelo menos completar a minha coleção. Eu vou ter o DS, 3DS XL. Eu ainda quero comprar um 3DS só para ter mesmo. Agora, se vale ou não a pena vocês comprar um 2DS nesse ano, principalmente por causa desse aumento de preço, depende muito daquilo que você for fazer. Como eu falei no meu último vídeo, como eu sempre falo em todas as vezes que eu vou comentar alguma besteira financeira, às vezes a gente compra apenas porque a gente quer. Mas se você já tem ou se você quer muito isso, cara, não existe santo nenhum no mundo que vai obrigar você a falar o contrário. Então compre o videogame tendo esse pensamento que eu acabei de falar pra você. Mas aí, eu quero saber da sua opinião, vale ou não a pena você comprar um 2DS? Se você queria ter um 2DS, você acha bonito ou você acha feio esse design dele? Porque na minha visão é um design muito diferente, eu não acho que seja um design feio, muito menos um design bonito. Eu acho que é algo diferente. E às vezes diferente é só diferente. Eu me chamo Blue e eu espero que vocês gostaram desse tipo de conteúdo, então fiquem de olho aí no canal e façam todas as coisinhas de YouTube, deixa o like, comenta como eu tinha falado pra vocês, que isso ajuda muito o canal e até o próximo vídeo.